Olá, crianças! Hoje é um dia muito especial e por isso nós estamos aqui preparando uma coisa diferente, uma coisa que a gente ainda não fez aqui no grupo da IBBV, nesse canal da Igreja Batista em Boa Ventura. Hoje, por ser o domingo de Páscoa, nós vamos ter uma coisa especial para você que é criança. E você que está participando do Jesus na Minha Casa vai ter esse privilégio de poder ver essa história, ouvir essa história de primeira mão. Essa história de hoje, ela está na Bíblia. Todo mundo sabe que a Páscoa está chegando, hoje é o domingo de Páscoa, nós estamos celebrando a Páscoa, mas por que a gente celebra a Páscoa? Será que isso é uma coisa que o ser humano inventou? Será que isso é uma coisa que Deus mandou a gente fazer? Hoje a gente vai descobrir. Na palavra de Deus tem muitos momentos em que as pessoas celebraram a Páscoa. Mas para a gente contar essa história legal mesmo, nós vamos usar duas palavrinhas. Será que está cheio ou vazio? Está vazio ou cheio? Mas o que será que a gente pode comparar esse negócio de cheio e vazio? Vamos ver? Na Páscoa a gente vê muitas coisas assim, quer ver? Nossa, esse aqui tá bonito, ó. Essa cesta de Páscoa, ela geralmente vem com o quê? Com muitos doces, muitas coisas. Geralmente ela vem cheia, né? Cheia de ovos, de chocolate, de bombons. Mas será como que tá essa cesta aqui, hein? Vamos dar uma olhada? Crianças, essa aqui, ela está, vocês conseguem ver daí? Está o quê? Vazia, vazia. Essa cesta não tem nada, ela deveria estar cheia, mas ela está vazia. O que mais que geralmente a gente vê na Páscoa, hein? Esse aqui vocês vão falar rapidinho, né? Um ovo de chocolate. Os ovos de chocolate, geralmente eles vêm o quê? Cheio ou vazio? Eles vêm cheios, às vezes vêm com bombons, às vezes eles vêm com docinhos, com brinquedinhos e alguns vêm até com surpresas. Eles vêm cheios. Outra coisa que a gente pode perceber, a nossa história de hoje, ela vai rodar por um país. Esse país, ele está no mundo. O mundo, ele é cheio de pessoas ou ele está vazio? O que vocês acham? Cheio ou vazio? Cheio de pessoas, muitas pessoas. Mas dentro aqui do mundo todo, a gente tem um país muito especial. Ele é lá na África, o Egito. Vocês já ouviram falar do Egito? Lá no Egito a gente tem as pirâmides, aquela dos faraós. Vocês já ouviram falar? Lá no Egito também estava cheio de pessoas e cheio de um grupo de pessoas que chamavam os hebreus. Os hebreus, eles faziam parte do povo de Deus. Era o povo que Deus tinha escolhido para estar lá naquele local. E eles começaram a viver lá. Quem conhece a história vai saber que eles foram morar lá fugindo da fome, lá na época de José. Mas o tempo passou e ninguém mais lembrava da história de José. Lá no Egito, os hebreus começaram a se multiplicar. E então eles se tornaram escravos. Vocês sabem o que é ser um escravo? Um escravo é aquele que trabalha e não recebe salário. No final do mês, o bolso está vazio, não tem dinheiro, não tem pagamento. Mas vocês acham que Deus estava feliz com isso? De jeito nenhum. Deus estava triste e as pessoas também. O coração das pessoas estava entristecido porque eles queriam receber um salário, queriam viver melhor. E eles começaram a pedir a Deus que Deus os libertasse,
para que Deus livrasse eles daquele cativeiro, daquela prisão, daquela vida de escravidão. Então, eles pediram a Deus um libertador, alguém que viesse para libertá-los daquela escravidão. E Deus mandou Moisés. Moisés veio, foi até Faraó, que era o rei daquela época, e disse assim: Deus mandou o povo hebreu ser livre. Você tem que libertá-los, Faraó. Mas Faraó não deixou o povo ir. Sabe como estava o coração do Faraó? Assim, esse é o coração de quem não tem Deus. O coração do Faraó estava cheio, mas não era cheio de coisas boas, era cheio de ódio, cheio de desobediência. Assim estava o coração do Faraó. Quando Moisés chegou e foi até ele e disse para que Deus estava mandando Faraó libertar todo o povo hebreu, Faraó não deixou. Assim, o coração do Faraó estava endurecido, muito endurecido, e ele não deixou o povo ir. Mas Deus já tinha um plano. E aí, Deus mandou 10 pragas para o Egito. Durante 9 pragas, todas elas, Deus protegeu o povo. O povo hebreu não sofreu nada. Os egípcios, que era o povo que vivia lá no Egito, e o faraó e sua família sofriam com as pragas, mas o povo hebreu era sempre protegido. Mas o que aconteceu? Cada vez o faraó era avisado: olha, Deus está mandando você libertar o meu povo. Mas olha o coração do faraó, cheio de ódio, de desobediência, endurecido, não deixou o povo ir. E durante 9 pragas aconteceu assim. Mas chegou uma 10ª praga. E Moisés foi até Faraó e explicou o que ia acontecer. Olha que coisa triste que ia acontecer. Deus avisou Faraó. Moisés chegou até ele e disse assim: Moisés chegou até Faraó, falou: Faraó, Deus está falando comigo, mandou falar com você o seguinte: se você não libertar o povo dessa escravidão, eu vou mandar um anjo da morte para levar e ceifar a vida, acabar com a vida, vai matar todos os primogênitos. Você sabe o que é primogênito? Primogênito é o primeiro filho de todas as famílias, o primeiro filho de todos os animais. Eles seriam mortos naquela noite quando desse meia-noite. E então Deus deu uma outra ordem para o povo hebreu. Deus avisou assim: eu vou mandar essa praga passar pelo Egito, mas eu vou proteger vocês de uma outra forma agora. Agora eu não vou livrar vocês igual eu livrei das outras vezes. Vocês vão ter que fazer uma coisa. E Deus explicou tudinho e eu vou contar para vocês como que foi. Mas o coração do faraó continuou endurecido. Então o povo de Deus começou a se preparar tudo de acordo com aquilo que Deus tinha mandado. E Deus mandou o seguinte: se você quiser ler, ele está lá na palavra de Deus, lá em Êxodo, a partir do capítulo 12, ele vai começar a explicar o que ele tinha que fazer. Mas eu vou contar para vocês, mas você pode ler. Êxodo, capítulo 11 e o capítulo 12 vai contar tudinho para você. Foi o seguinte: Deus ia mandar um anjo passar, mas tinha um detalhe. Ele disse para o povo hebreu preparar um cordeiro. Você sabe o que é um cordeiro? Vou pegar um aqui para você ver. Esse daqui é de mentirinha, né? É só um brinquedo nosso aqui, para a gente representar. O cordeiro é uma ovelhinha que ainda é pequena. E Deus mandou: pegue o cordeiro, mate o cordeiro, pegue o sangue desse cordeiro e pinte em cima da sua casa, porque aonde o anjo passar, que tiver o sinal do sangue desse cordeiro, o anjo não vai entrar.
E vocês vão pegar a carne desse cordeiro e vão preparar uma refeição. A refeição deles era diferente, eu vou mostrar para vocês. A refeição deles tinha 3 coisas especiais: a carne do cordeiro assada, o pão sem fermento, era um pão diferente desse hoje. Hoje a gente tem um pão fofinho, né? Mas o deles não, era um pão mais amassadinho, sem o fermento, e ervas amargas. Sabe por que ervas amargas? Para eles não esquecerem do sofrimento que eles passaram lá no Egito. Então, Deus pediu para que eles preparassem essa refeição e todos dentro de casa se alimentassem dessa comida e celebrassem ao Senhor, preparando tudo, porque Deus naquela noite ia libertar o povo. E aí, o que vocês acham que aconteceu? O povo, será que obedeceu? O coração do povo estava cheio ou vazio? O que vocês acham? Estava cheio de esperança e eles obedeceram o que Deus mandou. Eles prepararam tudo, fizeram tudo de acordo com o que o Senhor tinha mandado. E sabe o que aconteceu naquela noite? O anjo passou e todo o povo egípcio sofreu. Os filhos, desde o filho da empregada até o filho do faraó, foi morto naquela noite. Mas o povo de Deus, aqueles que obedeceram, eles não sofreram mal algum, porque o sangue do cordeiro estava ali na porta e o anjo da morte não entrou na casa deles. E naquela noite, o coração do faraó quebrou-se e ele libertou o povo. E o povo saiu de lá com o coração cheio. Eu vou mostrar para vocês. Cheio, sabe de quê? Cheios de alegria, cheios de gratidão a Deus. O coração do povo estava alegre, porque agora eles não iam ser mais escravos. E sabe o que aconteceu naquela noite quando eles foram embora? Eles receberam um pagamento. Eles saíram também com ouro, o pagamento daqueles anos todos de escravidão. Eles foram escravos, mas naquela noite eles receberam um pagamento. E sabe para onde eles foram? Para a terra prometida. E naquela noite Deus deu uma ordem para Moisés escrever tudo isso e também deixar uma ordem para o povo, que todos os anos, naquela mesma época, eles celebrassem uma festa chamada Páscoa, comendo o cordeiro, as ervas amargas e o pão sem fermento. E o coração daquele povo continuou alegre. Por anos e anos, o povo hebreu celebrou a Páscoa dessa forma. A palavra Páscoa significa passagem. Eles passaram da escravidão para a liberdade. E assim, durante 400 anos, o povo celebrou a Páscoa. Mas aí você vai falar, mas o que Jesus tem a ver com isso? A gente fala tanto em Jesus na Páscoa. Jesus não apareceu nessa história? Não apareceu, mas eu vou te dizer por quê. Durante 400 anos, as pessoas do povo de Jesus, os hebreus, celebraram a Páscoa com o coração cheio de alegria e gratidão a Deus. E Jesus também celebrou a Páscoa. Jesus também celebrava a Páscoa, desde que ele era pequenininho. A Bíblia conta uma história, Jesus tinha 12 anos e ele foi ao templo celebrar a Páscoa. E Jesus foi crescendo e estava se preparando para a sua grande missão. Jesus não veio ao mundo só para passeio. Jesus veio ao mundo com uma missão muito importante. E essa missão de Jesus o levou ao dia em que ele veio para unir o ser humano a Deus. Nós, seres humanos, nunca a gente pode andar juntinho com o Senhor. A gente vai imaginar aqui que Deus e o ser humano, a gente quer estar unido assim, igual esses dois bonequinhos. Mas existe uma coisa que nos afasta de Deus. Existe uma coisa que não deixa a gente estar coladinho com o Senhor, que é o pecado. O pecado nos afasta de Deus.
O pecado faz com que nós fiquemos bem distante do Senhor. Tá vendo aqui? Aqui, no azulzinho, somos nós, seres humanos. Todas as pessoas da terra que já nasceram, que já viveram e que estão aí. Do outro lado está o nosso Deus. Mas aqui no meio, o pecado nos afasta de Deus. Jamais a gente vai conseguir, por nossas forças, chegar até Deus. Mas lembra que eu falei de Jesus? Jesus, ele veio com uma missão. Essa missão era acabar com o poder do pecado. Acabar com tudo aquilo que o pecado vinha para nos distanciar de Deus. Ele veio fazer a ponte para nos ligar. E naquela noite, numa noite muito especial, Jesus também ceiou com os seus amigos. Até então, Jesus celebrava a Páscoa com esses 3 elementos, com o cordeiro, com as ervas amargas e o pão sem fermento. Mas na noite especial, Jesus levou os seus discípulos, os seus amigos, e ele celebrou a Páscoa um pouco antes, porque ele já sabia o que ia acontecer. E ele usou o pão e o vinho. O pão para representar o corpo dele e o vinho para representar o sangue dele que ia ser derramado na cruz. Sabe por que Jesus teve que morrer na cruz? Jesus, ele foi levado à cruz para que o pecado fosse aniquilado, para que o pecado fosse destruído. E assim, nós podemos ultrapassar essa ponte para chegar até Deus. Só Jesus podia fazer isso. Sabe por quê? Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus. O sangue do Cordeiro não deixou aquele anjo da morte entrar na casa dos hebreus naquela noite. E o sangue de Jesus não deixa que o pecado domine a nossa vida. A palavra Páscoa representa a passagem da escravidão para a liberdade, mas é a passagem também, nós, seres humanos, da morte, do pecado, para a vida com Deus. Uma vida que é livre de todo mal, livre de todo pecado. Só Jesus pode fazer uma coisa dessa. E Jesus tomou o meu lugar e o seu lugar. Ele se entregou. Ele não fez isso porque ele foi obrigado. Ele fez isso por amor, porque ele nos ama. E Jesus, ele se entregou naquela cruz para que eu e você pudéssemos ter vida e vida completa. Jesus, ele se entregou para que essa ponte pudesse acontecer. Então, Jesus, naquela noite, ele morreu. Como vocês acham que o coração dos discípulos de Jesus estava? Eles estavam o quê? Cheios de tristeza, cheios de desespero, porque eles estavam sem Jesus. Mas naquela noite, eles levaram Jesus e o sepultaram no sepulcro. Você sabe o que é um sepulcro? É um túmulo diferente. Aqui, a gente usa um túmulo cavado na terra. Lá é diferente, eles abrem um buraco na rocha. E lá dentro eles colocaram o corpo de Jesus. Jesus havia morrido. Jesus estava morto. Mas ele veio com uma missão especial, uma missão que ele veio para acabar com o poder do pecado, mas ele também venceu a morte. E sabe o que aconteceu? No domingo de manhã, as amigas de Jesus foram lá organizar as coisas, o túmulo, porque Jesus tinha sido enterrado com muita pressa. Então, eles foram até lá e o sepulcro, a pedra tinha saído. E eles olharam lá, o que aconteceu? O túmulo estava vazio. O corpo de Jesus não estava lá. Algumas pessoas pensaram que alguém tinha roubado o corpo de Jesus, mas eles esqueceram que Jesus já tinha avisado uma coisa. Jesus tinha avisado que ele ia tornar a viver. E sabe de uma coisa? Lá dentro eles tiveram uma mensagem de um anjo que disse para eles: vocês estão procurando Jesus aqui? Jesus não está morto, Jesus está vivo, ele ressuscitou.
Jesus ressuscitou, ele voltou a viver. Vocês estão procurando o corpo de alguém que está vivo no túmulo? Jesus não está mais lá. O túmulo está vazio, porque Jesus venceu a morte. E os amigos de Jesus puderam ver Jesus depois. Encontraram com ele, abraçaram ele, festejaram com ele, celebraram com ele, porque ele não está morto. Jesus está vivo, ele ressuscitou e agora nós temos livre acesso ao Senhor. Nós podemos encontrar com Jesus, nós podemos estar junto de Deus. E sabe, às vezes você está com seu coração assim ainda. Eu não sei como você está. Às vezes no seu coração ele está assim, igual o coração de Faraó, cheio de pecado. E você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que você faz ou eu faço, tudo aquilo que eu penso ou você pensa, tudo aquilo que a gente faz que não agrada a Deus. Todas as nossas ações, as nossas coisas que ferem a Deus, que desagradam a Deus, é pecado. E se você faz essas coisas, o seu coração está assim, cheio, mas cheio de coisas ruins. O seu coração está cheio de ódio e desobediência a Deus, assim como de Faraó. Mas Jesus veio para nos dar liberdade, para nos libertar desse negócio de pecado, para a gente não ser mais dominado por ele. Jesus veio para nos preencher. Às vezes o seu coração está assim, sentindo um vazio enorme, porque você não pode brincar com seus amigos, ou porque você não vai ganhar aquele brinquedo que você tanto queria, ou porque você não vai ganhar aquele ovo de Páscoa da televisão. O vazio está no seu coração. Mas sabe de uma coisa? Tem alguém que ele não só pode, mas ele deseja muito preencher o vazio do seu coração. Esse alguém é Jesus. Ele deseja preencher o vazio do seu coração. Ele deseja que você sinta alegria no seu coração, que você sinta o coração cheio, igual o coração do povo, cheio de alegria. Caiu aqui, mas aqui a gente vai colocar, cheio de gratidão a Deus. Que o seu coração esteja assim, mas ele só vai ficar assim se você fizer uma coisa. Se você convidar alguém muito especial para morar ali dentro. Esse alguém é Jesus. No dia que você convidar Jesus para morar no seu coração, você pode ter certeza que todo vazio que você sentir vai ser preenchido, porque Ele tem todo o amor que você precisa. Ele tem toda a esperança que você precisa. E que Deus possa fazer a obra na sua vida. Que você possa convidar Jesus para morar na sua vida, no seu coração. Vamos orar pedindo a Jesus que vá morar no seu coração? Você pode orar comigo? Vamos falar com Deus? Senhor Jesus, eu hoje entendi que o meu coração só vai ser completo, só vai estar cheio de alegria se você morar aqui. Então, Jesus, vem morar no meu coração, perdoar o meu pecado, limpar o meu coração de todo o mal e traz, Senhor, alegria e gratidão para a minha vida. No nome de Jesus. Amém? Se você fez essa oração, hoje você vai celebrar a verdadeira Páscoa. Não aquela Páscoa de chocolate, de cestas de ovos de Páscoa. Você pode comer, não tem problema nenhum. Mas essa Páscoa é a Páscoa comercial. É para as pessoas poderem ganhar dinheiro e comer chocolate nesse dia especial. Mas a verdadeira alegria você vai ter se você entregar o seu coração para Jesus. E por isso que eu, você e todos nós celebramos a verdadeira Páscoa. E realmente eu posso te dizer hoje, tenha uma feliz Páscoa. Amém?